No dia 4 de outubro de 2017, começamos a limpeza de um terreno para construir o muro. Passaram-se 3 anos, 4 meses e 2 dias. Construímos nossa casa e depois de 3 anos, 4 meses e 2 dias, enfim, nos mudamos. Por enquanto, o que nós mais vemos são caixas por todo lado, objetos fora do lugar, móveis precisando ser montados, poucos é verdade. Ainda assim, é maravilhoso pensar que aquela é a nossa casa, a casa que Jesus nos deu. Nós não precisamos nos preocupar com a possibilidade de a casa ser pedida. Não precisamos nos preocupar em haver reparos que o proprietário do imóvel, ou proprietária, ou imobiliária, alguém responsável, não queira fazer. Podemos adaptar o imóvel livremente ao nosso gosto e às nossas necessidades, porque é a nossa casa. Eu e essa mulher belíssima, eu brinco com ela dizendo: você não é daqui, não é desse planeta, não é possível. Tanta beleza assim está fora da dimensão humana. Eu e essa mulher belíssima nos casamos em março de 1999. Nossa primeira residência foi um pequeno mesmo, e aconchegante apartamento alugado, que ficava no 3º andar do edifício Puxian, eu lembrei o nome, no centro de Campo Grande. Alugando e mantendo aquela casa, eu estava cuidando da minha esposa e também do nosso primeiro filho. Não que a gente casou já com filho, não foi isso. Mas é que no 3º mês de casamento, ela já engravidou. E aí, aquele apartamento foi a primeira residência de um bebezinho chamado Vitória Christi. Está ali ela dando tchauzinho, nossa primogênita. Eu estava cuidando da casa, mantendo aquela casa, atendendo a um antigo dito popular, que só para nós quase como um mandamento. Olha lá, quem casa quer. De fato, a ligação dos seres humanos com a casa é muito profunda. Seres humanos são seres ligados às suas casas. E hoje nós começamos a abordar esse tema, continuaremos falando sobre ele no próximo domingo. O noivo apaixonado, lá de Cântico dos Cânticos de Salomão, ele faz uma comparação dizendo que a sua amada é para ele um jardim exclusivo. Na perspectiva de que é nela que ele se aconchega, é nela que ele encontra paz, é a sua morada natural. Ele diz em Cânticos 4, verso 12: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Diga comigo: jardim fechado. Apesar de a noiva ser um jardim para o noivo, de Cântico dos Cânticos, quando nós olhamos para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o primeiro jardim de Adão não foi Eva. O primeiro lugar de aconchego do homem foi um jardim de plantas. Um jardim plantado por Deus na terra de Éden, por onde, diz a Bíblia, passavam os rios Tigre, Eufrates, Pison e Gion. De fato, o primeiro jardim de Adão foi o jardim que Deus plantou no Éden. Tigre e Eufrates banham a região do globo que hoje é chamada, e já há algum tempo é chamada assim, Mesopotâmia. Potamos em grego é rio. Meso é porque fica no meio, entre rios. A Mesopotâmia, na linguagem mesopotâmica, o termo Éden ou Edim significa planície ou terra fértil. Deus planta, preste atenção, um jardim na terra fértil.
Na língua hebraica, então em Mesopotâmio, Éden ou Edim é planície ou terra fértil. Agora, em hebraico, Éden é bem-aventurança, ou está ligado a bem-aventurança, ou seja, a bênção de Deus repousa sobre aquele lugar, ou grande prazer. Diga comigo: planície, terra fértil, bem-aventurança, grande prazer. Essas quatro expressões são os sentidos, primeiro mesopotâmico e depois hebraico, no hebraico antigo, do termo Éden. O texto diz que Deus planta um jardim no Éden, ou seja, o jardim era apenas uma parte da terra de Éden. Na planície, ou na terra fértil, ou no lugar onde a bênção de Deus estava, ou no lugar de grande prazer, ali, na terra de Éden, Deus plantou um paradeizós. É essa palavra que aparece no grego da Septuaginta, a versão do hebraico do Antigo Testamento traduzida para o grego. Paradeizós, que em português deu paraíso. Deus plantou um paraíso, um parque natural, um jardim na terra fértil. Esse é o conhecido jardim do Éden, ou jardim da terra de Éden. Naquele jardim da terra de Éden, Deus colocou Adão. O jardim, ou o paraíso, o parque natural, cuidadosamente plantado por Deus, era a casa específica de Adão na terra de Éden. Estamos juntos? O paraíso era a casa de Adão. Muita atenção para isso. Na terra fértil, na terra abençoada, já era uma terra abençoada, já era uma terra fértil, Deus plantou um paraíso para ser a casa de Adão. A cabana de Adão na terra bendita. Mas, diz o texto do Gênesis, nós vamos ler isso, era, apesar de bendita, uma terra selvagem. E selvagem aqui não está ligado a hostil, mas era uma terra não cultivada. O paraíso está plantado numa terra não cultivada. Gênesis 2, de 4 a 6, assinala justamente o fato de que a terra bendita era selvagem, necessitando da ação humana. Leia o texto, Gênesis 2, de 4 a 6. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Adão transformaria o mundo inteiro, bendito, fértil, naquilo que ele via na terra de Éden e naquilo que o paraíso, a casa específica de Adão em Éden, era. Adão transformaria o mundo inteiro, que já era bendito, num gigantesco paraíso, no jardim de Deus. Sua casa com o tempo naturalmente teria que se ampliar para servir de morada para seus filhos, para seus netos, para toda a raça humana. O paraíso iria crescer. É claro que não apenas Adão ficaria ali, mas tudo se tornaria paraíso. Deus dá o ponto inicial, o pontapé inicial, o ponto de partida. E agora Adão precisaria cultivar. O paraíso foi a primeira dádiva e a primeira missão do homem. A primeira missão que Deus entrega ao homem é cuidar da sua própria casa. Quando Adão já morava no paraíso, então,
Deus lhe deu Eva. Primeiro ele entrega o paraíso para Adão e diz: cuida, cultiva, guarda, zela. E depois ele cria a mulher do próprio Adão. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7 diz: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Cuida, e depois disso, Adão ganha uma mulher. Depois, porém, que Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus, há duas maldições, pelo menos, diretamente ligadas à casa de Adão, ao paraíso. A primeira é que a terra, diga comigo, a terra. O texto diz que a terra, e cremos a terra toda, passa a ser maldita. Isso certamente afeta a terra do Éden. Se o Éden muito provavelmente ficava no que hoje conhecemos e já há algum tempo por Mesopotâmia, se o termo Éden ou Edim significa planície ou terra fértil em mesopotâmico, ou lugar da bênção de Deus, lugar de grande prazer em hebraico antigo, agora, a terra toda, por causa do pecado de Adão e Eva, é alvo da maldição. Toda ela vai passar a sofrer de infertilidade, e toda ela se mostrará hostil ao ser humano, produzindo espinhos e cardo. Nada mais agora é como Éden. O Éden acabou. A terra fértil na qual estava plantado o paraíso, agora é terra maldita. Gênesis capítulo 3, verso 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Essa é a primeira maldição. A terra toda passa a ser maldita. A primeira maldição ligada ao paraíso, ligada à casa de Adão. Como se não bastasse a maldição sobre toda a terra, incluindo a região do Éden, portanto, incluindo até o paraíso, Adão e Eva perderiam o acesso à parte mais bela do Éden, que era justamente esse paraíso. A eles seria proibido sequer entrar no jardim. O parque natural, o paraíso, plantado por Deus, agora está lacrado. Acesso impedido. Adão e Eva parecem, a gente tem essa sensação lendo os primeiros capítulos do Gênesis, particularmente quando entra na história de Caim e Abel. Adão e Eva parecem continuar na terra de Éden, mas agora não tem mais uma casa específica, não tem mais um paraíso, não tem mais um jardim natural, não tem mais o seu parque plantado por Deus. Isso acabou. Gênesis 3, 22. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome o fruto, ou do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden, e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva,
E no lado leste do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Desde então, desde o dia da expulsão de Adão e Eva do paraíso, a raça humana, toda ela, habita em terra estranha. A primeira casa dos homens foi o paraíso, na terra de Éden, na terra bendita. No pecado dos nossos pais, a raça humana foi expulsa do paraíso. E o Éden, juntamente com todo o restante da terra, foi amaldiçoado. Deixou de ser Éden, lugar da bênção de Deus, lugar de grande prazer. E nós fazemos então uma pergunta: se não há apenas bênção, mas agora coexistem bênção e maldição na terra, e todos, por experiência, sabemos disso, em que terra a raça humana se encontra desde então? Que terra estranha é essa? Eu citei há pouco a história de Caim e Abel. Essa história apresenta com enorme vivacidade a nova morada dos homens. Depois de matar seu irmão Abel, Caim vai para o leste do Éden. Ele vai morar na terra de Nod, diz o texto. Nod, em hebraico antigo, significa algo que é vital para nós agora. Diga comigo: peregrinação. A história de Caim, se a gente comparar a história de Caim com a fala de Jesus no Sermão do Monte, quem disser raca, maldito, ou expulsar, amaldiçoar, quem quer que seja, quem guardar qualquer rancor no coração por qualquer pessoa, no dizer de Jesus no Sermão do Monte, já cometeu homicídio. Evidentemente, todos nós somos culpados da morte do inocente Jesus de Nazaré, porque ele foi para a cruz por causa dos nossos pecados. A história de Caim não é uma história estranha a nós, é a nossa história. E a terra de Caim, justamente porque nós, seres humanos, matamos, é a nossa, a terra da peregrinação. Toda a saga humana, ao longo de toda a Bíblia, é a busca de uma casa, é a busca de um lar, de uma morada permanente. O ser humano quer ter sua casa, uma única casa, da qual ele não precisa sair, uma única casa onde repouse a bênção de Deus, uma única casa que seja o lugar de grande prazer. Esse é o anseio de todos nós. Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, Moisés, todos eles, diz a Bíblia, todos sem exceção buscavam uma casa. Essa é a nossa grande saga. Na verdade, agora quando nós falamos dos salvos, daqueles que confessaram seus pecados a Cristo, ou confessaram os seus pecados a Deus Pai, no nome de Cristo, todos eles estão numa jornada pela qual estão convictamente decididos a saírem da terra de maldição, a deixarem para trás toda a maldição e entrarem de novo no paraíso. Essa é a saga do mundo.
Essa é a saga dos salvos. Quantos aqui querem adentrar no paraíso? Não foi exatamente isso que Jesus disse para aquele homem que se arrependeu lá na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no Paradeizós, é o que aparece lá no texto. Hoje mesmo você estará comigo no parque natural que meu pai plantou. Ele ainda existe, não nessa terra maldita. Nesse processo de imigração, todos os salvos vão se esquecendo da língua. Presta muita atenção. Vão se esquecendo da língua, dos costumes e até dos prazeres da velha terra de maldição. Porque se eles não se esquecem, voltam para trás. Eles precisam ir esquecendo. É isso que Paulo vai dizer, que o autor aos Hebreus vai dizer: eu vou esquecendo-me para as coisas, das coisas que para trás ficam. Eu vou esquecendo. Eu avanço esquecendo. Dentre as grandes vitórias sobre o pecado está mesmo, por meio da união com Cristo, esquecer-se de como se pratica o pecado. Vou exemplificar. O salvo não quer apenas não pecar, ele quer, então, desaprender a prática do pecado. Exemplo, o sedutor quer desaprender a seduzir. O mentiroso quer desaprender como é mentir. O impuro quer esquecer de falar os palavrões. O desonesto quer esquecer de como se trapaceia e por aí vai. Eles não querem mais se lembrar desses métodos, desses esquemas, desses costumes, desses prazeres, dessas coisas. Eles querem deixar isso para trás. Os salvos, e somente os salvos, olham para a frente como peregrinos em busca de uma casa permanente. Mais de uma vez, a carta aos Hebreus nos diz precisamente isso. Ouça esses versos. A carga de verdade que há nessas palavras é imensa. Hebreus capítulo 13, verso 14. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente. Não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não temos. Quanto a pessoas que olham adiante para essa casa permanente e entendem o ato de olhar para trás como símbolo do retorno ao pecado, Hebreus nos dá exemplos. Hebreus 11. Pela fé, Abraão, diga comigo, Abraão. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira. Sabe o que é isso? Você andar na terra que provisoriamente Deus prometeu para você, mas tão focado numa outra terra, que você anda por essa terra que Deus te prometeu, como se não fosse a sua. É isso que o texto está dizendo. Peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, como se fosse terra de outro, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto, diga comigo, com alegria, diga comigo, aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor.
Eles andaram como peregrinos, olhando para aquela cidade. Por meio da fé, diz o verso 11, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram, diga comigo, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange, presta atenção nisso. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Eu disse para vocês, antes de ler esses dois trechos, Hebreus 13, verso 14, o outro Hebreus 11, de 8 a 16. Eu disse a vocês que essas falas do autor aos Hebreus têm uma força colossal, uma força extraordinária. O final desse trecho de Hebreus capítulo 11 diz para nós que, desde que a terra foi manchada pelo pecado, os salvos entendem a si mesmos como peregrinos. Desses, Deus não se envergonha. Desses. Quem está agarrado a uma terra que ainda não foi completamente santificada, quem sente como sua terra, essa terra onde nem mesmo se tem acesso ao paraíso, desse tipo de gente, o autor aos Hebreus está dizendo, Deus sente vergonha. É só inverter o texto. Deus sente vergonha. Sabe por que Deus sente vergonha? Porque essas pessoas foram criadas para ser imagem de Deus, mas se contentam com um mundo deformado, imperfeito e incompleto. Isso não expressa em aspecto nenhum o ser imagem de Deus. Quem se entende imagem e semelhança de um Deus perfeito, anseia pela perfeição do paraíso. Isso queima. O dia em que vou ver meu Senhor. Paraíso. Estarei com Ele no jardim secreto. Estarei com Ele. Estaremos lá. Se Deus, e aqui eu já encerro, já é a sequência final, continuaremos no próximo domingo. Se Deus fosse ter um território preferido no mundo, seria o Monte Moriá. O Monte Moriá. Lá foi edificado o templo em Jerusalém. Foi ali que Abraão, o pai de Israel, entregou seu filho Isaque em oferta a Deus. Foi ali, no alto de Moriá, que Davi ofereceu sacrifícios a Deus e a mortandade, a praga cessou em Israel. Foi ali, no alto de Moriá, que Salomão edificou o templo. A glória do Senhor encheu o templo, de modo que os sacerdotes nem conseguiam entrar para oficiar o culto a Deus. Foi ali
que Esdras reconstruiu o templo, Moriá. Mas há um detalhe muito importante ligado a Jerusalém. Cristo se entregou para morrer pelos nossos pecados. Ele se entregou não para morrer dentro de Jerusalém, mas sabendo que ele seria sacrificado fora da cidade. Hebreus capítulo 13. Eu vou reler aquele verso 14, agora voltando um pouquinho, do verso 10 ao verso 14, para vermos um detalhe muito importante. O autor aos Hebreus diz: temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. Temos um altar, do qual os sacerdotes, ofertas pacíficas, ofertas de comunhão, ofertas pela culpa, exceto o holocausto, os sacerdotes participavam comendo de parte da oferta. Essa era a porção deles. O autor aos Hebreus diz: mas nós, seguidores de Cristo, temos um altar, temos um sistema sacrificial, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. Epa, que sistema sacrificial é esse? Que altar é esse? E aí ele começa a citar o que acontecia no grande dia da expiação, o único dia no ano em que o sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes de Israel, o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, entrava, só ele entrava, no Santo dos Santos, oferecendo sacrifícios e orações em favor de Israel. Esse grande dia da expiação é detidamente explicado em Levítico 16. Ali é explicado o que o sumo sacerdote deveria fazer, o que o povo deveria fazer. O autor aos Hebreus agora entra nessa explicação do grande dia da expiação. Verso 11 de Hebreus 13. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até Ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que Ele sofreu. Pois não temos neste mundo, agora entramos no verso que eu já havia lido para vocês, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Vou reler o início do trecho e explicá-lo. Temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. O que acontecia? No dia da expiação, Arão, o primeiro sumo sacerdote, foi para ele que originalmente foi endereçada a revelação que Deus entregou a Moisés sobre o que seria o dia da expiação. Isso está relatado em Levítico 16. Arão, no dia da expiação, levaria para a presença do Senhor um novilho e um carneiro. O sangue do novilho, diz o texto, faria representação diante de Deus, expiação, por Arão e por sua casa. Então, antes de interceder pelo povo, Arão mataria o novilho, entraria com o sangue do novilho até o Santo dos Santos, espargiria sangue primeiro diante da Arca da Aliança, depois 7 vezes sobre a Arca da Aliança, com o dedo, diz o texto. Sairia dali, pegaria 2 bodes que o povo de Israel tinha trazido para ele. Um bode ele apresentaria a Yahvé, o Senhor, Deus, e o mataria.
entraria com o sangue desse bode, faria exatamente a mesma coisa que tinha feito com o sangue do novilho. Entraria com o sangue desse bode até o Santo dos Santos, aspergiria sangue primeiro diante da arca, depois 7 vezes sobre a arca. Sairia dali, trocaria as vestes, porque evidentemente todo esse rito ele fazia com as vestes especialíssimas que só ele, como sumo sacerdote, possuía. Sairia dali, tiraria as vestes sumos sacerdotais, tomaria banho, Arão se lavaria, vestiria suas vestes comuns, e aí apresentaria ao Senhor 2 carneiros, um que Israel tinha trazido e outro que o próprio Arão tinha trazido. Arão faria holocausto dos 2, oferta totalmente queimada ao Senhor. Mas eu disse a vocês que ele apresentaria 2 bodes ao Senhor. Os 2 bodes tinham sido trazidos também por Israel. Um bode apresentaria ao Senhor, e Yahvé o mataria e aspergiria o sangue sobre a arca, primeiro diante da arca, depois sobre a arca. O outro bode, ele soltaria. Uma pessoa, na verdade, seria encarregada de levar esse bode até o deserto e soltá-lo. Antes disso, Arão colocaria as mãos sobre a cabeça do bode, confessaria todo o pecado de Israel diante do Senhor, e aquele animal simbolicamente levaria o pecado do povo para o deserto. Isso era chamado de o bode de Azazel. Volto toda a sequência. No dia da expiação, o sangue de um novilho representava Arão e sua casa. Era aspergido. A casa de Arão estava purificada. Arão agora pegava um bode que Israel tinha trazido, fazia a mesma coisa no Santo dos Santos. Israel agora estava purificado. Arão trocava as vestes, soltava Azazel e apresentava 2 carneiros ao Senhor, representando a consagração do próprio Arão, porque um carneiro ele tinha trazido, e a consagração da nação de Israel ao Senhor. Está feito o ritual do dia da expiação. Elementos que ficavam para trás. O texto diz que a carne do novilho e do bode, o novilho de Arão e o bode do povo, um dos bodes do povo, essa carne, pele, gordura, tudo era queimado fora do arraial, fora do acampamento, dando a ideia de que fora do arraial, ou para fora do arraial, iria o pecado. Tem muito simbolismo aí. O pecado iria lançado para fora do arraial. Mas não é só isso que ficaria simbolicamente fora do arraial. Outra coisa também ficava fora do arraial: a própria religião judaica. E isso só vai aparecer no Novo Testamento. Iniciava-se tudo com um rito. Diante do altar do sacrifício, diante da arca da aliança no Santo dos Santos, tudo era feito com sacrifício junto ao lugar santo, mas a última palavra não seria dos ritos religiosos, com vestes sacerdotais, com nada disso. A última palavra seria numa terra incerta, o fogo queimando a carne, a pele, a gordura daqueles animais sacrificados. Fogo. Outra coisa ficava para trás. Então, o que ficava para trás? O pecado. O que ficava para trás? Toda a ritualística judaica. Isso vai aparecer no Novo Testamento. E por isso Jesus é sacrificado fora do arraial, fora da cidade. Fica para trás a religião judaica. Estamos juntos? Ficou para trás. Onde estão as vestes sacerdotais? Onde estão os levitas auxiliando os sacerdotes? Não estão. Acabou. Agora é Deus quem opera sozinho toda essa grande salvação.
Terceira coisa que ficava para trás: os animais, o novilho de Arão e um dos bodes do povo, a carne, a pele, a gordura, eram queimados fora do... Ou seja, o arraial ficava para trás. Tudo começava no arraial de Israel. Tudo começava na cidade. Mas uma terra desconhecida teria a última palavra, tanto na queima do novilho e do bode, quanto em Azazel, o bode solto no deserto, levando os pecados. A grande obra de salvação de Deus termina fora desta terra. Desapegue-se. É fora do arraial. E o autor aos Hebreus olha para nós e diz: vamos juntos com Jesus. Para onde? Para fora do... Quem quer se unir a Cristo e andar com Ele? Saia da cidade. Essa cidade mundo, saia. Tem muita gente perdendo fé porque está se agarrando a esta vida. Para com isso. Para de negar Jesus. Vem segui-lo. Vamos seguir o Senhor. Vamos deixar para trás pecado, a ritualística e também a cidade. Vamos lá onde está o Senhor. Por favor, fique de pé no seu lugar.